Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Felizes por estarmos aqui. Parabenizar a Larissa pela vitória. É sempre uma bênção a gente poder ter a oportunidade de contar um testemunho daquilo que Deus está fazendo com cada um de nós. O pastor Léo hoje ele está em viagem e a gente quer agradecer a Deus por ele, pela confiança depositada em nós, depositada em cada pessoa que está aqui, agradecer a equipe de louvor, todos que estão na equipe de apoio. Sabemos que é um período de grande desafio, muitas coisas acontecendo, algumas pessoas tiveram que declinar a sua presença em último momento por conta do sintoma da Covid. E aí a gente quer incluir a vida do Bruno, mas aqui na oração já recebemos a notificação de que ele fez o teste e deu negativo. Então, graças a Deus, é somente um resfriado. E a palavra do Senhor ela nos ensina que nós devemos dar graças a Deus por tudo. Eu queria te convidar agora a nós fecharmos os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos começar este momento da Tua palavra te dizendo muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Muito obrigado porque a Tua vontade, Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, aos nossos corações. Sopra o Teu Espírito Santo neste lugar. Meu Deus, em tempos de adversidade, nós queremos declarar que no Senhor nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Que você possa dizer amém, em nome de Jesus. Se você está sentado ao lado de uma pessoa querida, fala para ela, Deus te abençoe. Fale para uma, para duas, para três pessoas, diga, Deus vai falar com você hoje. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A importância de sermos resilientes. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, da palavra de Deus desta noite. A importância de sermos resilientes. Eu já queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no 1º capítulo, e deixar aí marcadinho. Nós, na medida que nós avançarmos com a palavra, nós vamos ler alguns versículos. Novamente a gente quer agradecer a Deus por essa oportunidade, mais um culto dos atletas. E a gente eu quero acreditar, junto com os irmãos, de que este ano será um ano muito especial para as nossas vidas no culto dos atletas. Nós vamos ver muitas pessoas se juntando a esta família e nós vamos ver o nome do Senhor sendo glorificado. E a gente já de antemão já convida aqueles que estão pelo Instagram, aqueles que depois de um tempo vão ter acesso a esta mensagem, saber que a sua presença, a sua participação, ela é fundamental e que existe espaço para trabalhar na obra do Senhor, no ministério dos atletas. E eu acredito que este vai ser um ano muito especial. Eu sou da Rede Amarela, a gente quer, por respeito também, mencionar o nome do pastor Efraim e agradecer a Deus pela cobertura de oração. A minha célula, a célula Colheita, eu não posso, na igreja, esquecer de mencionar esse nome. Existe uma família que a gente cuida, pessoas que a gente acompanha e que nós estamos vendo os milagres do Senhor acontecer lá na nossa casa. E a arca do Senhor tem repousado lá na nossa casa e nós damos graças a Deus. Pessoas que estavam querendo se suicidar, nós tivemos no último ano 6 batismos na célula
E nós falamos isso tudo por conta desta importância de nós sermos resilientes. Avaliarmos, meus irmãos, os cenários da vida. E aí eu queria fazer algumas perguntas aqui para a gente começar a meditar. Queria pedir para o Pedro colocar para a gente aí a nuvem, essa nuvem de palavras. Nós vamos deixar durante todo esse momento da mensagem que você possa estar acompanhando aí essas palavras. E eu queria te fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: como saber se eu sou uma pessoa resiliente? O que é ser resiliente na prática? Nossas decisões estão pautadas em nosso propósito, nosso próprio interesse, ou por conta do propósito que está estabelecido para nós realizarmos? E eu tenho mais uma pergunta: como devemos agir diante das adversidades? Todas estas perguntas, elas apontam para esta palavra, resiliência, que nós vamos escutar durante esta mensagem algumas vezes. Mas eu queria agora sim ler a palavra de Deus. Neemias, capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias 1, de 1 a 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro já estão lá na província. Passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Todos os versículos que nós vamos ler aqui, eles estão por base na versão NVI da Bíblia. E agora, meus irmãos, nós estamos diante desta vida, deste cenário que acabamos de ler aqui, sobre Neemias. E vamos tomar esta vida deste homem como um modelo, como um exemplo, para nós colocarmos em prática na nossa vida. Primeiro ponto que a gente quer rapidamente, e aí é mais uma pergunta. A gente falou sobre a resiliência, fizemos perguntas a respeito da resiliência, mas na realidade, será que você sabe o que significa a resiliência? O que é resiliência? E eu fui até o dicionário, até o Aurélio, e ele dá uma amplitude desta palavra. Um dos significados é a característica dos corpos que, após sofrerem alguma deformação ou choque, voltam à sua forma original. Isso é uma resiliência. Outro ponto é a capacidade natural para se recuperar de uma situação adversa, problemática, uma superação. Isso também é resiliência. A capacidade de quem se adapta às intempéries, às alterações ou aos infortúnios da vida. Isso também é resiliência. É a tendência natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem. Isso também é resiliência. E por último, é a característica mecânica que define a resistência dos choques de materiais. E o metal que for mais resistente é o que apresentará a melhor resiliência. Tomando o modelo de Neemias, nós lemos aqui, e algo interessante é que além da resiliência que nós vamos tratar aqui na vida de Neemias, nós vamos também verificar que ele teve empatia.
Para aqueles que sabem, Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes era o rei da Pérsia, e ele como copeiro, ele tinha uma posição, um trabalho de alta responsabilidade, servir ao rei. E eu já me adianto aqui dizer que, olha, ser uma pessoa que serve ao rei não é qualquer pessoa. A pessoa que tem a responsabilidade de servir ao rei, ela é dotada de características, de adjetivos, de responsabilidades que não podem ser compartilhadas com os outros. Ele tinha a função de provar a comida, de provar a bebida, de ser exposto a situações para preservar a vida do rei. E no primeiro capítulo também relata que todas as vezes que Neemias ele se apresentava para o rei, ele tinha que ter sempre um semblante de alegria. Ele tinha que ter sempre um semblante de felicidade, de conquista. Mesmo em uma nação que não era dele, mesmo distante de sua família, ele tinha sempre que mostrar a sua alegria. Nós temos na vida de Neemias o exemplo dele estar se preocupando, e ele se encontra com alguns de seus, vou chamar assim, de concidadãos ou conterrâneos, e ele pergunta: olha, como é que está o povo de Judá? Como que está Jerusalém? Naquela época, o povo de Deus estava em cativeiro, mas algumas pessoas tinham ficado ainda na cidade. E o que ele escutou não foi nada bom. Foi justamente os 3 versículos que acabamos de ler. Olha, meus irmãos, pior cenário é quando você está distante de alguém, ou faz algum tempo que você não conversa com uma determinada pessoa, e você pergunta sobre aquela pessoa e vem uma resposta negativa. Você conhece fulano de tal? Como que está ciclano? Morreu, está doente, está internado. Todas as vezes que nós fazemos esse tipo de pergunta, a nossa expectativa é de receber sempre boas notícias. Como hoje, né? Aqui, antes de começar a palavra, a gente falou: olha, o Bruno testou negativo para a Covid. Uma boa notícia, graças a Deus. Mas não foi isso que Neemias recebeu de informação. O que ele recebeu de informação é que os que tinham sobrado em Jerusalém eram pessoas que estavam vulneráveis a qualquer situação. Estavam numa situação caótica. Os muros de proteção estavam destruídos. Os portões que eram intransponíveis foram queimados ao fogo. A cidade estava vulnerável para qualquer outra nação invadir e saquear o que ainda tinha sobrado. Neemias tomou algumas atitudes que nós queremos aprender hoje, e que nós queremos tomar como lição hoje. A primeira atitude que Neemias tomou, quando ele recebe essa notícia, a primeira coisa que ele faz, claro, ele recebeu a notícia, ele é impactado com aquela notícia negativa, lhe trouxe tristeza, mas a primeira ação que ele faz está nos versículos 5 e 6, que é orar a Deus. Vamos ler os versículos 5 e 6 do primeiro capítulo? Diz assim: então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel.
Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Neemias rasga o seu coração. Neemias pede perdão pelos pecados do povo e se inclui também no cenário para dizer: Senhor, nós necessitamos da tua graça, nós necessitamos da tua misericórdia, nós precisamos do teu amor, nós precisamos da tua presença. E Senhor, dia e noite eu quero te pedir, eu quero te clamar, não somente por mim que estou aqui na Pérsia, Neemias fala, mas eu oro por aqueles que estão lá, tristes, sofrendo, angustiados. Quantas vezes, meus irmãos, ao recebermos a notícia negativa, não temos a mesma ação, não temos a mesma postura. A gente pensa em tantas coisas e não tomamos o que é primordial, a primeira ação, que é conversar com Deus, que é falar com o Senhor, que é se derramar na presença de Deus, que é colocar diante de Deus o que nós estamos sentindo, o que nós estamos sofrendo, o que nós estamos necessitando. Nós temos uma tendência a pedirmos para tantas pessoas, quando na realidade a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar a justiça do Senhor. E a promessa de Deus é que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Nós precisamos fazer como Neemias fez. A segunda ação de Neemias foi pedir ajuda. Ele pediu ajuda a quem ele sabia que teria recursos para a realização daquela missão. Meus irmãos, falar de resiliência é falar de tomarmos uma decisão, de estabelecermos um plano para realizarmos algo que é desafiador para as nossas vidas, que vamos em alguns momentos entrar em choque, que em alguns momentos nós temos que ser resistentes, e que em momentos nós temos que acreditar que nós vamos prevalecer diante das situações negativas. Diante das adversidades da vida, nós vamos ter otimismo, nós vamos ter persistência, nós vamos ter dedicação, nós vamos ter comprometimento. Palavras que estão ali na nuvem, para que a gente possa trazer e nos empoderar daquilo que o Espírito do Senhor está falando a cada um de nós nesta noite. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, isso não é um jargão, mas eu quero declarar em nome de Jesus que hoje você vai sair daqui diferente. Hoje você vai sair daqui desafiado, hoje você vai sair daqui desafiada a tomar uma decisão, a superar as suas limitações e a acreditar que você vai buscar o reino de Deus, que você vai orar a Deus, que você vai pedir perdão pelos seus pecados e que você vai conseguir encontrar a resposta e o Senhor vai te dar a vitória. Meus irmãos, servir a Deus não é uma tarefa nada fácil. Realizar a obra do Senhor é muito desafio, é muita luta. Na vida secular também temos grandes desafios, na nossa vida profissional, naquilo que queremos fazer, nas pessoas que temos por amigos. E quantas vezes aqueles que nós nos decepcionamos são as pessoas mais próximas de nós, e nós temos que deixar essas coisas de lado e continuar olhando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e continuar focado no objetivo e continuar buscando a direção de Deus. Neemias ora ao Senhor, e agora a segunda ação, ele precisa de recursos, e ele sabe a quem pedir os recursos. Versículos 4 e 5 do capítulo 2. Se você pode aí, abra por favor. Capítulo 2 de Neemias, versículos 4 e 5. E ele vai pedir a quem? Ele vai pedir ajuda justamente ao rei. Justamente aquele que ele tinha maior intimidade, maior proximidade, e ele sabia que pedir ao rei significaria, depois de orar a Deus, pedir ao rei
significaria que ele estava com esperança de que ele iria conseguir tudo o que ele precisaria para realizar a missão de voltar à sua terra natal, de voltar a Jerusalém e cumprir a missão de reedificar os muros, de restabelecer os portões e trazer segurança de novo para a cidade do Deus vivo. Versículos 4 e 5 do capítulo 2 diz assim: o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. E a palavra do Senhor deixa aqui registrado mais uma vez. Quando o rei pergunta para ele: o que você quer? Ele novamente, ele ora ao Senhor. Versículo 5: e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Meus irmãos, que desafio! Um copeiro está acostumado a ter algumas habilidades diferentes do que ele tinha proposto no seu coração. Voltar a Judá, retornar a Jerusalém com a profissão de copeiro não resolveria o problema, mas ele precisava de ter toda a capacidade de um engenheiro, de um arquiteto, de um mestre de obras, de um bom administrador, para poder realizar a missão que o Senhor acendeu no seu coração. O terceiro ponto, ele anima o povo para realizar a obra junto com ele. Outra coisa maravilhosa, meus queridos, é que Neemias, ele colocou no seu plano o desejo de voltar até Judá, até Jerusalém, e não fazer a obra sozinho. Porque quantas vezes, meus irmãos, e aí eu glorifico a Deus, porque podemos falar aqui do Ministério dos Atletas, glorificar a Deus pelo Ministério de Louvor, pela dedicação como fizeram, aos irmãos do apoio, que estão sempre com a gente, na mesa de som, ali na mídia, aqui na fotografia, na filmagem, e todos se colocam à disposição para fazer o seu melhor. E quando nós nos unimos, nós prestamos ao nosso Senhor um culto de excelência. Neemias não queria simplesmente voltar para Judá, para Jerusalém, para depois ser reconhecido como um super-herói. Eu saí da minha base e fui até lá, e só eu, porque eu cheguei ali, é que eu consegui resolver. Não foi assim. Quando ele chega em Jerusalém, ele não conta nada para ninguém sobre o seu projeto. Ele primeiro visita os lugares, ele sonda. Diz a palavra de Deus que ele olha para os muros, e estavam os muros totalmente destruídos. Ele olha para as portas e elas estavam queimadas, quebradas, tudo aberto, tudo vulnerável. E ele vê aquele cenário, e eu estou conjecturando aqui, mas eu imagino no meu coração Neemias olhando para aquele cenário e falando assim: daqui a pouco tudo isso vai estar reconstruído. Daqui a pouco tudo isso será refeito. Mas sozinho eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu vou animar aqueles que estão aqui. Imagine, meus irmãos, que quem ficou na cidade possivelmente eram os idosos. Eram pessoas que não tinham muita infraestrutura física, falando de culto dos atletas. Não tinha muita capacidade, porque o que tinha capacidade foi para o cativeiro. E os que ficaram ali foram os renegados. Além disso, estavam com a sua
estavam com extrema baixa estima, imagino eu. Mas avançando, no mesmo capítulo 2, versículos 17 e 18, agora vou ler. Neemias anima o povo e ele diz assim: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Versículo 18. Também eu lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Neemias, quando chega, apresenta para eles: olha, eu precisei de cartas para passar pelas cidades. O gerente responsável pela floresta me cedeu madeiras. Eu necessitei de outros artefatos aqui e o rei me concedeu. E eu agora tenho recursos, tenho madeira, tenho materiais para reconstruir, mas eu preciso da ajuda de vocês. Duas coisas eu quero afirmar aqui rapidamente. A primeira, quando Neemias pediu ao rei, ele pediu ao rei porque ele sabia que o rei tinha como lhe oferecer os recursos. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos pedindo coisas para pessoas que não têm o que nos dar. E nós devemos pedir ao rei, ao nosso Senhor. E esta é uma noite que o Senhor nos oferece a oportunidade para nós pedirmos para Ele tudo que nós necessitamos. Você necessita de cartas? Hoje o Senhor tem para te entregar essas cartas, para você ter acesso. Agora eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Quando o Senhor te entregar isso, não faça a obra de Deus sozinhos. Por isso eu fiz questão de citar, meus irmãos, a célula que eu faço parte. E sei que os irmãos que estão aqui, que fazem parte de uma célula também. E se você ainda não faz parte de uma célula, eu quero te motivar. Não esteja no reino de Deus sozinho, sozinha. Esteja numa célula, esteja num grupo. Porque ali você vai encontrar apoio quando você estiver se sentindo fraco, alguém vai te apoiar, alguém vai te ajudar e juntos vocês vão superar todos os obstáculos da vida em nome de Jesus. Você pode dizer aleluia por isso? Em nome de Jesus. E já estamos caminhando para o encerramento. Neemias anima o povo. Fala para a pessoa aí do seu lado: não podemos fazer a obra de Deus sozinhos. Fala aí. Não podemos fazer a obra de Deus sozinhos. Até Jesus deixou o exemplo quando ele enviou de 2 em 2. E ele enviou para que eles fossem até a cidade. E quando eles voltaram, os 70, eles foram de 2 em 2. Quando eles regressam falando: Senhor, os espíritos imundos se submetem a nós. Pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas. E Jesus respondeu para eles: não vos alegrai-vos simplesmente porque os espíritos imundos se submetem a vocês. Não porque simplesmente as pessoas foram curadas, foram restabelecidas, casamentos foram restabelecidos, não somente por isso. Mas alegrai-vos porque os seus nomes, os vossos nomes, estão registrados no céu. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui. Nós temos uma missão, realizarmos a obra do Senhor, mas tenha uma certeza no seu coração: o seu nome está marcado no céu. E um dia nós estaremos para todo sempre na presença do nosso Deus. Aleluia, graças a Deus. Partindo para o último ponto deste modelo que Neemias
trouxe para as nossas vidas hoje como exemplo. A primeira coisa, ele ora a Deus. Segunda coisa, ele pede recursos a quem ele sabe que tem os recursos. Ele pede ao rei. Depois, ele quer fazer a obra junto com os irmãos. Ele não quer fazer nada sozinho. Ele quer ver a obra de Deus ser restaurada com todos trabalhando. E o quarto ponto, ele não dá atenção para aqueles que queriam desviar o foco do propósito. Meus irmãos, saibam disso. Todas as vezes que nós estivermos no centro da vontade do nosso Deus, sempre aparecerá alguém para tentar te desviar dos propósitos de Deus. Sempre aparecerá um ladrão de alegria. Sempre aparecerá alguém para tentar colocar uma pedra para impedir o chamado que Deus tem para as nossas vidas. E eu já quero de antemão te dizer, em nome de Jesus, não dê ouvidos a estas pessoas. Não dê ouvidos a estes enviados de Satanás. Porque Deus vai te manter de pé, firme no propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. E eu falo isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Capítulo 6 de Neemias, versículos de 1 a 4, diz assim. Capítulo 6, versículos de 1 a 4. Quando Sambalate, e aqui são nomes, tá? Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de todos os nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Versículo 3. E por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Em outra versão assim, em outra versão, na versão revista e atualizada, diz assim: estou empenhado em uma grande obra e não posso parar. Versículo 4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas deles a mesma resposta. Sambalate, Tobias e Gesem eram pessoas invejosas, eram instrumentos nas mãos do inimigo, que não estavam se alegrando com a reconstrução dos muros e com a reconstrução das portas de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, quando você está reedificando os muros da sua vida espiritual, quando você está ajustando os seus compromissos e o seu propósito com Deus, sempre se apresenta um emissário do diabo para te desviar do foco, para te tirar da presença dele, para roubar a sua fé, para te fazer atrasar, para te tirar do foco da presença de Deus. Quantas vezes, quem sabe até hoje, apareceu na tua vida um Sambalate, um Tobias e um Gesem, para te roubar a fé, para te dizer assim: olha, vem aqui conversar com a gente. E olha, eles insistiram, e aqui nós acabamos de ler, que pelo menos 4 vezes eles tentaram parar Neemias, mas todas as vezes que eles mandaram os mensageiros, Neemias tinha sempre a mesma resposta: estou empenhado em uma grande obra e não posso parar. Estou empenhado em uma grande obra e não posso parar. Você pode repetir isso? Estou empenhado em uma grande obra e não posso parar. Mais uma vez. Estou empenhado em uma grande obra e não posso parar. Isso é ter resiliência.
Isso é persistir, isso é entrar em choque com as trevas e saber que nós, como luz deste mundo e sal desta terra, nós vamos prevalecer, porque em Deus nós somos maioria. Diz a palavra do Senhor que se por um caminho o inimigo vem contra nós, por 7 caminhos ele vai ter que fugir da nossa presença, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O modelo de resiliência, meus irmãos, de Neemias, ele é um exemplo para as nossas vidas. Daqui a pouco nós vamos retornar para casa, e eu queria te deixar estas 4 chaves para que você possa usá-las, para que você possa colocar em prática, para que você veja os muros sendo reconstruídos e as portas sendo reedificadas na sua vida novamente, em nome de Jesus, e todas as brechas serão fechadas em nome de Jesus. Orar a Deus, pedir ao Rei, fazer em conjunto com o seu irmão, com a sua irmã em Cristo, e não dar ouvidos às ações do inimigo. O próprio Satanás se apresentou ao Senhor depois de ser batizado. Quando Jesus vai para o deserto, Satanás se apresenta e fala para o Senhor: Senhor, transforma essas pedras em pães. Você está com fome. Aparentemente é uma boa coisa, é uma mensagem boa, é um sofisma, é algo agradável, é algo atrativo. Você está com fome, você está com sede, transforma essas pedras em pães. Mas não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, ter esta consciência, esta certeza. Para nós concluirmos, somente ouça, mas deixe registrado aí para você este versículo de Provérbios capítulo 24. Nosso pastor Josué, todos os dias no Bom Dia com Oração, ele está lendo um capítulo de Provérbio. E, coincidência ou não, o versículo que nós temos é justamente o de Provérbios capítulo 24. Nós estamos no dia 24, então é o provérbio que representa o capítulo deste dia. O versículo 10 que diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Essa é a versão NVI. A versão revista e atualizada diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se diante das adversidades da vida, meus irmãos, nós nos apresentarmos vulneráveis, já estamos entrando na partida como derrotados. A última oportunidade que eu tive, já estou encerrando, a última oportunidade que eu tive aqui de trazer uma palavra, eu falei do exemplo de pessoas. E falando para o culto dos atletas, quantas vezes a pessoa gosta de estar simplesmente na arquibancada, assistindo as pessoas ali no campo, realizando a partida. Mas eu queria te convidar em nome de Jesus, nestas últimas palavras, a te dizer: olha, você tem espaço no campo para você participar desta partida. Não fique na arquibancada, simplesmente olhando as coisas acontecerem. E algo que eu sempre me recordo também quando eu penso nessas coisas, é quando entra na partida e a gente olha para o time adversário e fala assim: poxa, só tem craque daquele lado, a gente vai perder de quanto? Já entra na partida dizendo que vai perder. Meu irmão, em nome de Jesus, se nós estamos na partida, nós entramos para ganhar. Nós entramos para ganhar. Não tem outra condição. Vamos orar a Deus, vamos pedir ao Rei, vamos trabalhar juntos e não vamos deixar o inimigo colocar medo no nosso coração. Porque se eu me coloco com resiliência, crendo que o Espírito Santo de Deus vai me capacitar, vai me fortalecer, então eu vou vencer.
então eu vou vencer. Precisamos ser resistentes, meus irmãos, e acreditarmos na ação de Deus sobre as nossas vidas. Não desista do propósito de Deus. Não desista daquilo que Deus tem estabelecido para a tua vida. Vamos conquistar juntos. Você pode dizer isso para o teu irmão? Vamos conquistar juntos. Vamos conquistar juntos. Em nome de Jesus, vamos conquistar juntos. O Senhor vai fazer proezas no nosso meio. Aleluia. Eu queria te convidar a você se colocar de pé, a nós fecharmos os nossos olhos. E eu não sei se nesta noite, se tem alguém que depois de ler esta nuvem de palavras e depois de escutar tudo que já falamos aqui em nome de Jesus, você no seu coração está entendendo que vale a pena servir a Deus, que vale a pena receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Se você sente no seu coração isso, eu queria, agora em nome de Jesus, te convidar a você fechar os teus olhos e fazer esta oração comigo. Senhor, Tu és poderoso para restabelecer os muros da minha vida, para me dar forças, para que eu possa reedificar os portões, para que eu possa fechar as brechas, para que eu tenha vitória completa. Fala comigo, Senhor, me dá a direção. Eu não quero viver os meus próprios interesses, mas eu quero viver o Teu propósito, o propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida. E eu oro em nome de Jesus. Amém.